E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor dê recurso para nós entendermos essa parte que o Senhor tem falado ali, Mateus 24, 29. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Vamos ver o que o profeta fala, né? O que o profeta fala desse capítulo aí. Nós notamos aqui que no parágrafo 240 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o profeta disse: você tem que me receber completamente. E essa é a razão pela qual sou um pregador do Evangelho completo, que crê que tudo o que Deus falou é verdade. Amém? Glória. Eu me sinto como um santo rolador exatamente agora. Sim, Senhor, eu creio nisso. Bom, isso foi o irmão Branham que falou ali. Quer dizer, receber a mensagem parcialmente, você já viu que ela não vai fazer nada para nós. Você tem que receber ela completamente. A pergunta aqui, número 7, ele diz: Mateus 24, 29 fala do sol escurecendo, que a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Isto acontecerá antes ou depois do rapto, ou pouco antes que Jesus venha reinar a terra? Perguntaram para o irmão Branham. Aí o profeta diz aqui no parágrafo 241: para minha humilde crença, agora eu não sei. Eu penso que ele está falando em Mateus 24 ali. Agora, Jesus falando das estrelas e coisas caindo, eu creio que é pouco antes que o período da tribulação se estabelece sobre a terra. Bom, nós estamos observando e esperando esse acontecimento da grande tribulação. Embora nós conhecemos já pelo irmão Branham que a noiva não passa pela tribulação. A noiva é tomada da tribulação, né? Então, já tem coisa para nós ir pensando nisso aí. Ele disse, não sabia, ele estava dando ali uma ênfase do assunto. Agora, no parágrafo 242. Eu tive um pensamento realmente engraçado aqui, que muitos de vocês vão discordar comigo nisso. Eu imagino que alguns dos veteranos ouviram ensinamentos que vamos passar por isso. Veja, eu não creio que a igreja passará pelo período da tribulação. Bom, vocês vão entender que o irmão Branham tem hora que fala noiva, igreja, e devia ser no lugar da noiva. Nós já aprendemos que a igreja é uma coisa e a noiva é outra. Aqui, então ele fala aqui, se você para nisso aqui, você fala, o pastor Cristo está ensinando errado, porque ele falou aqui que a igreja não passará para a tribulação. E quem não passará para a tribulação é a noiva. Nós vamos ver ele afirmando aqui na frente. Por isso que nós não podemos parar num versículo, num parágrafo. Nós temos que seguir. Porque ele fala aqui como se fosse a igreja. Veja, eu não creio que a igreja passará pelo período da tribulação. Eu creio que a igreja vai. Olhe, a única maneira que ensino o Novo Testamento é pela sombra do Velho Testamento, exatamente
como o Espírito Santo aqui para o dia de sábado, e assim por diante. Tudo lá atrás é sombra. Agora olhem atrás no Velho Testamento, quando você vê as pragas caindo, eles estavam no Egito, então não estava? E Deus estava trazendo o seu povo para fora, para a terra prometida, está certo? E Israel nunca recebeu uma praga, assim como as pragas. Antes que isso fosse, eles entravam em Gósen, está certo? E o sol nunca escureceu, nenhum mosquito veio, nenhum sapo estava lá, nenhum piolho estava lá, nenhuma peste, tempestade estava lá, nenhum relâmpago estava lá, nenhuma matança de gado estava lá. Tudo que eles tinham foi preservado em Gósen. Está certo? É um tipo da igreja indo pouco antes do período da tribulação. Aqui ele continua falando igreja, você vai ver lá na frente. Veja, que no sentido não seria igreja, seria noiva, mas vamos continuar com ele. Jesus disse: quando estas coisas começarem a suceder, levantai as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima. Vê? E parágrafo 244. Eu creio que a lua e o sol e as estrelas, e eles disseram que eu seguirei adiante e lerei isto. Disse: os homens correrão e se esconderão, e desejarão que as pedras caiam sobre eles, procurando matar-se a si mesmo, e não poderão fazê-lo, e tudo mais. Eu creio que isso acontece pouco antes da tribulação. Observem, parágrafo 245. A tribulação vem. Quando a tribulação atinge a igreja sobe. Ele ainda continua falando da igreja, a igreja sobe. Agora recorde, apenas uma igreja comum, sem o Espírito Santo, ela passa pelo período da tribulação. Aqui já mostrou duas igrejas. Uma igreja comum, que não tem o Espírito Santo, e uma igreja que tem o Espírito Santo. Vocês observou a leitura? Bem? Então veja bem. Aí ele diz: somente os eleitos atravessam. Eu poderia esfregar algo forte aqui, só por 1 minuto. Vocês me dariam mais 3 minutos? O que é o chamado povo raptado, o remanescente, é certo? Tudo bem. Eu quero dizer que é a noiva. A noiva. Então, vocês têm que entender que aqui ele arruma tudo o que ele fala lá, porque ele fala de um modo generalizado, mas ele mostrou uma igreja que tem o Espírito Santo e uma igreja que não tem o Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo, na lógica, é a noiva, é aquele que confessa que é a noiva. Então não tem contradição da mensagem, que tem falta de entender ela, falta de compreensão. Se eu quiser falar, o profeta está falando aqui que é a igreja, né? Então, é que nem o caso do médico da guerra, estava a guerra, vou contar isso para vocês para disfarçar um pouco. Estava a guerra, e o médico, o doutor lá, falou para um soldado daqueles lá: você pega esses aqui que está morto e joga para lá. Esses aqui, já o caminhão vai pegar, ele vai levar para enterrar. Pega esse que está morto aqui e joga para lá. E esses que está vivo você põe para cá. Era para levar no hospital. Aí tinha um cara, esse soldado começou a pegar os mortos e joga para lá, e joga para lá. E tinha um que não estava morto. Ele falou assim: eu não estou morto, não. Eu não estou morto, não. Aí o soldado falou assim: tu quer saber mais que o doutor, rapaz? O doutor falou que você está morto, você está morto. Então, ele não olhou para a lógica, ele olhou o que o doutor falou. Então, tem coisas que você tem que ir pela lógica. Na lógica ele está falando da noiva. Veja bem. Agora, o remanescente
foi deixado, que é a virgem louca. O remanescente é o resto, a virgem louca. Bom, agora, parágrafo 247. O profeta faz uma coisa aqui, que vocês vão acabar entendendo como é que é entre o eleito e o predestinado. Predestinado, dentro do predestinado, o eleito. São duas salvações. E depois o mundo, que é uma terceira salvação. Vamos só pensar nisso. Veja bem. Quando uma mulher vai cortar um molde para uma saia, você fala sobre isso. Ela coloca o tecido para fora, está certo? O pedaço de tecido, e ela coloca seu molde sobre ele, e ela fixa onde o molde tem que ser cortado, correto? Bom, vamos entender isso? Vocês entenderam o que eu falei? Não, né? Não dá para entender. Entenderam? Quem é costureiro aqui? Sua mãe? Irmã? Você sabe o que falou aqui? Você pega um pano, um pedaço de pano, vamos supor que aqui é 2 metros, né? 2 metros por 80, né? Por 60, 2 metros por 60, aí você põe esse pano aqui e vai cortar um vestido. Você põe o vestido aqui em cima e marca, risca ele, né? Tudo, aí depois corta, né? Cortou, tirou o molde, né? Tirou o vestido, saiu o vestido. Eu fiz aqui, para vocês verem. Bom, o que é isso aí? Esse redondo azul é o mundo. Esse quadrado branco é o tecido. Esse vestido que está em cima é o molde, né? Então, você vai notar que do mundo teve o predestinado, que é o tecido. Foi predestinado. Você foi lá e comprou aquele tecido para fazer o vestido. Bom, você não vai usar todo o tecido para fazer o vestido. Você vai tirar só o molde. Vai ficar pano ali, não vai? Você não joga fora os panos, joga? Não, né? Não joga, porque vai usar ele, vai usar. Então, o mundo, o molde é a igreja, aliás, o tecido é a igreja, o quadro lá é a igreja. Essa igreja não é esta igreja. Essa igreja é as 7 eras que nós aprendemos, as 7 eras da igreja. Não é as 7 eras das igrejas, marca isso. É as 7 eras da igreja. São 7 tempos a igreja operando no mundo. Nesses 7 tempos, desde Éfeso até a Laodiceia, que é a última era, é a igreja. Dessas 7 eras da igreja, ele tira a noiva. Quer dizer, ele tirou a noiva da era de Éfeso. Vamos mostrar para vocês que então tinha um pano lá para São Paulo. São Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era, ele tinha um pano para cortar o molde. Vamos supor que ele ia cortar só a manga. Ele ia fazer só a manga, as 2 mangas. Bom, ele tirou a manga do molde. Bom, chegou o outro mensageiro, o Irineu, ele tirou as golas daquele mesmo tecido, porque, está entendendo? Eu estou fazendo isso para vocês entenderem. Aí cada era ele tirou uma parte, aí foi tirando. Na última era estava completo, vamos dizer que o molde está completo, mas ele tinha que costurar, né? Costurar o molde, senão ele não fica. Então, a última era, quando estava para costurar, pronto, a última era da igreja, eles fecharam a porta, não deixaram Cristo costurar. Para vocês entenderem o que eu tenho ensinado todos esses dias aí. Então, o que aconteceu? Ele ficou do lado de fora. Então ele vem e chama um outro povo
pelo seu nome, chamou pelo nome. Nós viemos, potencialmente a maior parte veio porque tinha que batizar em nome de Jesus Cristo. Pode ver, a maior parte das pessoas saíram das denominações, porque não, lá nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não usamos mais o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, batiza em nome de Jesus Cristo. Então, ele chamou pelo seu nome, e nós viemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e fomos batizados. Então, nesse interim, ele se manifesta como filho do homem, o filho daquele homem que Deus criou, que nós aprendemos cedo, vocês não esquecem disso. O filho daquele homem, não o filho de José, não o filho de homem nenhum daqui da terra, o filho daquele homem que saiu do Big Bang, lá o grande estrondo, o primeiro homem que Deus criou, que foi o Elohim, né? O Logos. Então vocês vão notar que aqui tem, dentro do pano, do padrão do pano, tem as 10 virgens. As 10 virgens estão dentro do pano. São predestinados. Deus sabia que ia ter essas 10 virgens. É expressão 10 virgens, metade, por aí. Aqui onde está o que cortou o tecido, cortou o pano, cortou o molde, se torna a virgem prudente. O que ficou do pano é a virgem louca. Elas não enquadraram no modelo. O modelo não atingiu elas. Vocês estão entendendo isso? As mulheres talvez seja mais fácil de entender do que os homens. Mas eu acredito que os homens vão entender também. Então, quer dizer, esse pano são todos os predestinados. 10 prudentes que caiu no modelo. Ele saiu, ele é o escolhido. Quer dizer, o molde escolheu aquele tecido, aquela parte. Se tinha uma renda aqui no final, esse vestido caiu justamente na renda. Você sabe que o tecido tem os viés, as partes assim, as mulheres que são práticas nisso aí, sabem colocar bico com bico, né? Antigamente nós tínhamos aquelas, chamava saia de prenda, como é que chamava? Não, tinha fenda, como é que chama aquela fenda? Meu Deus do céu, como é que sai da cabeça? Eu fiz tanto aquilo lá, e não há meio de lembrar agora. Prenda, macho. Prega macho. Prega macho. Prega macho, né? O que é a prega macho? É dois, fazendo assim com o papel, tá vendo? Com o pano, faz assim com o pano, né? Aqui fica uma prega, aqui fica outra prega, e aqui fica um meio, não é? Quando a mulher andava, o joelho dela abria isso aqui e mostrava, e eu fazia desenho aqui dentro, para as moças daquele tempo. Fazia desenho, então as moças iam lá, levavam roupa para mim modelar, eu fazia o modelo da saia e dobrava e desenhava aqui dentro. Aí a costureira tinha que acompanhar aquele molde. Aí quando as moças andavam, parecia, aqui eu desenhava um beija-flor ou uma rosa, uma coisa assim que naquele tempo as coisas eram mais sérias, né? Então ela andava, mostrava de um lado e mostrava do outro, conforme andava. Então isso aí é um molde. E eu estou comparando isso porque a noiva, ela é o modelo que Deus escolheu para ser a sua noiva, sua esposa, sua noiva. Ele escolheu da igreja, ele escolheu daqui, sabe? Por isso que sai da igreja. A noiva de Cristo sai do corpo de Cristo. Depois a noiva de Jesus sai do corpo de Jesus. Vocês nesses estudos vocês vão observar isso. Parece complexo, mas não é complexo. Vocês, a hora que pegar o ditado aí
da tricoteira, a ponta da meada, vocês vão achar certinho. Ela não, você pegou a ponta da meada, pode sair correndo, né? Você vai chegar no fim. Só os que faz crochê que sabe disso, né? O que é isso? Senão um barbante, né? O homem conhece mais rolo de barbante. Você pega a ponta do rolo de barbante, sai correndo e aquilo vai rodando até chegar no fim. A mensagem é a mesma coisa, ela é um novelo. Você vai pegando, o profeta vai ensinando parte a parte, você vai pegando, dando sequência na coisa. Então veja bem, nós notamos que aí está essa diferença. Esses salvos, esses 10 que são predestinados, em expressão, que vem a virgem louca e a virgem prudente, quer dizer, aí vocês falam, como é que a virgem louca é salva? Por que a virgem louca é salva? A virgem prudente é a noiva. A virgem louca, quem é? São crentes, são aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aqueles que creram em Jesus Cristo nos dias de São Paulo, eles foram salvos, mas eles não foram a noiva. A noiva foi aqueles que creram na mensagem de Paulo. Vocês têm que entender essas duas coisas aí. Quer dizer, quem creu na mensagem, quem creu no Senhor, porque Paulo pregava Jesus Cristo, não é? Mas ele fazia parte da igreja da noiva. Ele fazia parte da noiva, ele era o fé. Então, o que Paulo pregava era o batismo do Espírito Santo. Como que nós vamos entender isso? Por quê? Jesus, crendo em Jesus, você é salvo, porque você crê no sangue de Jesus Cristo. Então, eles eram salvos. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Não é isso que está escrito na Bíblia? Como é que você pode, se você não... na mensagem você não pode falar, não, só nós somos salvos. E os crentes que creem em Jesus? Qual é a diferença de nós com os crentes que creem em Jesus? Vocês já perceberam alguma coisa ou não? Percebeu? Qual que você percebeu? O quê? Tira a máscara aí. Então, mas como é que você percebe a diferença? Porque lá na igreja tem salvo, não tem? Tem. E nós somos a noiva. Qual é a diferença do salvo com a noiva? O mensageiro da noiva. Você está por dentro. Então, o que quer dizer? Quem crê em Jesus Cristo será salvo. A Bíblia não pode mentir. A Bíblia está escrito: quem crê em Jesus Cristo será salvo, não é? Crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado. Então, esse que já é condenado é o ímpio. Ele não tem remédio para ele. Em todas as igrejas, em todas que diz ser cristã, tem aquelas que crê realmente em Senhor Jesus Cristo. Tem aqueles que crê no padre, aqueles que crê no pastor, aqueles que crê no papa, crê no pastor fulano. Esse não é salvo, porque ele não está crendo no Senhor Jesus Cristo, ele está crendo no padre. O problema de crer em pastor é isso aí, e o povo não está vendo isso aí. O povo está, não, eu sou do pastor fulano, eu sou do pastor, você está bem, você é do pastor fulano, mas menos de Cristo. Você pode ser do pastor que for, mas menos de Cristo, porque Cristo é a palavra, tá certo? Então, não depende de ser de tal pastor, você depende de ser de Cristo. Então, em qualquer igreja que tem crentes em Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo, porque lá tem crentes que crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, em qualquer igreja. E tem o que crê na igreja. A nossa igreja é que salva, já vai para o inferno ele e a igreja dele. Nossa igreja é que salva, a igreja do fulano é que salva, já vai também. O pastor fulano é que prega a verdade, já vai também, porque a verdade é só a palavra. Então, vocês vão notar como que nós vamos se dividindo, como que você se divide, como que você se separa. Então, o que acontece? A noiva é separada. Agora, essa salvação é predestinada, foi predestinada. O que eles vão fazer, o virgem louca? O purgatório que nós estamos tendo aqui é um purgatório. Você está purgando.
O que está acontecendo? Você está livrando do juízo do último dia. Quando você é purgado aqui, você livra do juízo. Não diz isso na ceia lá, 2 Coríntios 23, para não ser condenado com o mundo. Então, você está sofrendo, você sofre para vir aqui, você sofre para lutar, sofre para fazer isso, só para viver a vida cristã que é difícil, sofre, você está purgando. As igrejas, as virgens loucas não sofrem nada, não está nem aí. Veste de qualquer jeito, caminha de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, mas eles creem no Senhor Jesus Cristo. Eles creem. Aí você fala, não vai ser salvo. Vai ser salvo, se ele crer no Senhor Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Só que ele vai pagar, ele vai purgar. Isso que nós estamos purgando aqui espiritualmente, ele vai purgar física e espiritualmente, que a grande tribulação é para isso. A grande tribulação não é para massacrar alguém. Para massacrar alguém é o fogo. A grande tribulação é para purgar, para fazer, quer dizer, você arrependeu de não fazer isso, só que agora é tarde, você foi buscar azeite, depois que o azeite acabou, não é isso a virgem louca? E esse azul aqui também tem salvos nele. Sabe quem são os salvos nele? Aqueles que mesmo não crendo em nada, mesmo não crendo em Jesus, mesmo sendo de outra religião que não crê em nada, mas eles fazem um bem para um dos filhos de Deus. O que a Bíblia diz? Aquele que der um copo de água para um desses meus pequeninos filhos, não é isso? Já tem o seu galardão. Então, nós não podemos estar condenando todo mundo. Isso aí é coisa do diabo, não tem como você condenar. Você não sabe o que a pessoa... Quem poderia... não teria direito de condenar Jesus por salvar aquele bandido lá na cruz, né? Quem que poderia pensar que aquele bandido na última hora reconheceria, simplesmente reconheceu, não fez nada de bem na vida, só mal, só coisa ruim, foi bandido, foi preso para morrer lá na cruz, mas só nele olhar em Jesus e ver que Jesus era inocente e que eles eram cúmplices, e dentro dele houve uma pequena fagulha naquele bandido, que falou, olha, quando você entrar no seu reino, você lembra de mim. Quer dizer, só a lembrança de Jesus na alma dele era o suficiente para ele se salvar, e foi salvo. O que Jesus falou? Hoje mesmo estará comigo no reino de Deus. O que é isso? O que é isso? O que nós queremos ser mais do que ninguém? O que é que nós queremos ser de alto? Nós temos que ser contra os inimigos. E inimigo do quê? Inimigo não é inimigo pessoal, é inimigo da palavra. O inimigo da palavra. Quem não prega a palavra, quem prega contra a mensagem é inimigo de Deus, porque a mensagem foi Deus que mandou para nós. Só vocês, não sei se vocês vão conceber isso, mas na realidade é isso. Não tem outro meio. Então veja bem, agora, então vocês já entenderam essas três. Irmão, isso está respondendo alguma coisa para você, irmão? Tá? Irmão Genivaldo? É porque eu não entendi aqui o que você queria, né? Então, mas aí, parágrafo 250. O que é virgem? Virgem significa puro, santo, está certo? Agora, essa pureza aqui, você vai ver que a virginécia era pura. Então você vai falar, mas eles adulteravam, eles mentiam, eles cortavam o cabelo, faziam tudo quanto é coisa, né? A primeira coisa que nós vamos olhar é nisso aí. Aquelas mulheres andam despidas, tudo que elas estão fazendo ali, despido, errado ali, pregando e fazendo tudo quanto é coisa, se elas crêem no Senhor Jesus Cristo de todo o coração e de toda a sua alma, elas vão pagar por aquilo ali. Entendeu? Não precisa ficar julgando e condenando ela, não, porque ela já tem a sua condenação.
O profeta fala: não repreenda o pecador, porque ele já tem sobre ele a condenação dele. Está entendendo esse, gente? Então o certo é ficar calado, esperar em Deus, deixar Deus fazer as coisas. O que é uma garota virgem? É uma garota que nunca foi tocada. Ela é uma virgem, que é simbolo, é representação, representa. Nós falamos a grande prostituta, e nós achamos que a igreja romana pode ser uma prostituta, uma mulher prostituta. Não é isso. Não é essa ideia nossa, não é isso. Essa prostituição é da palavra, não é física, humana. Você adultera qualquer coisa. Você compra uma lata de um litro de leite e você bota café nele, você adulterou o leite. Você é adulterou o leite. Eu estou falando isso no simples, para você ver que você bebe café com leite, você está bebendo leite adulterado. Está aí, certo? Está entendendo? Você compra uma lata de tinta, ela vem seladinha, você põe qualquer uma composição nela, uma mistura nela, que é para aumentar, você adulterou ela. Tudo que você aumenta ou tira é adultério. Então nós pegamos isso aí e fala sem saber, fala coisa pesada sem saber, e a igreja, as outras igrejas ficam apavoradas. Você está chamando nós de prostituta. Só que a palavra é essa: prostituta é isso, é que está sempre adulterando, sempre fazendo coisa errada. Então virgem é aquela que não adultera, significa que tem sido destilado até que esteja a sua virgindade, esteja pura. O que é ouro virgem? O ouro também é uma coisa que você vai ver. A gente trabalhou com ouro também, eu também trabalhei com ouro. Você adultera o ouro. O ouro tem o 22, o 24, tem o 18, tem o 16, tem o 14, né? Isso quer dizer o menos de composição que ele tem, ele dá 14, então é ouro mais puro. Se ele tem mais composição, ele vai dar para 16, se ele tem mais, vai dar para 18, entendeu? Então, aí você fala: o meu é ouro 18, mas se eu tiver o ouro 14, o meu é melhor que o seu. Entendeu? São coisas que tem que ser explicado para vocês entenderem. Então, a mensagem, tudo bom, a mensagem é ouro puro, mas se você mistura ela com qualquer ideia do pastor, ela está adulterada. Está entendendo? Fulano prega a mensagem, mas que jeito que ele prega? Prega assim, ele está adulterando a mensagem. Se você pega uma reticência aqui e fala o que o profeta não falou, é um adultério na mensagem, você é adúltero da mensagem. Porque uma reticência é o que ele queria falar e não falou, aí você fala no lugar dele. Vocês entendem isso aí, né? Vocês entendem? A reticência é 3 pontinhos lá. Quer dizer, então, tudo isso tem. Agora, ele disse: tem atravessado o ouro virgem, é quando todo refúgio sai, tem atravessado o calor e tudo é fervido. Tudo é refúgio, está certo? Todo o ferro e a pirita e tudo mais tem sido fervido e sai fora. Você pega, a gente tem uma coisinha de aço assim, chama cadim. A gente pega o ouro, põe lá e pega o maçarico. E não sei se tem alguém que entende isso, né? Hoje é diferente. Né? Pega o maçarico e derrete ele. Você derrete ele, sai as escórias, chama escória. Antigamente eles faziam isso na marreta, batia martelo até sair as escórias, aí purificava o ouro. Hoje a gente faz no fogo, né? Então, existe pessoa que chegava com o ouro de tolo, né? O ouro de tolo é um praque ouro que chama, ele é mais bonito do que o ouro. A pessoa chega: não, mas isso aqui é ouro. Não é ouro, rapaz, é ouro. Nossa, isso aí não é ouro. Você não testa aí que se é ouro? Eu falei: eu testo, mas isso aí te estraga. Se ele não é ouro, ele vai estragar. Não estraga não, é ouro. Não é ouro, rapaz. Eu não vou mexer nisso, porque você vai estragar o seu anel aí, você vai apelar.
Não, eu faço questão aqui. Então assina aqui que você mandou eu pôr o ácido nele. Você põe o ácido, o bicho come. O ácido come outra matéria. Você põe o ouro no ácido, ele sai mais limpo. Ele limpa as escórias. Então, o crente tem que ser isso. Aleluia. Tem que ser limpo. Cada vez mais limpo. Aleluia. Deus está purificando nós. Para você não passar para a tribulação. Para você não passar pela tribulação. Agora, havia 10 que foram encontrar o noivo. Jesus disse: está certo? Quantos concordam com isso? Diga amém. A congregação disse amém. 10 foram encontrá-lo. Agora observe, todas elas eram santas. Bem, a fim de serem santas, elas tiveram que ser santificadas. Então, aí vocês vão dizer assim, mas elas mentiam, roubavam, adulteravam, vestiam mal vestido. Mas elas, a virgem na palavra, elas criam em Jesus. Elas criam no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Elas não criam em outro Deus. Está entendendo? É esse o mistério de crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, como Paulo disse para aquele centurião lá, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Se a tua casa crer em você, ela vai ser salva também, porque você crê em Jesus Cristo, ela vai crer em Jesus Cristo através de você. Então veja bem, santo santificado, porque essa era a única corrente purificadora santa de Deus. Agora observe, todas as 10 foram santificadas, mas 5 não tinha nenhum óleo em sua lamparina. É esse óleo que representa o Espírito Santo. Eles estão crentes só em Jesus, e só em Jesus. Tem até uma religião que é só Jesus, né? E batiza só no nome de Jesus, só Jesus, não põe outra coisa. Tudo bem, eles estão crentes. Se eles realmente for crentes em Jesus, eles têm a salvação. Mas se eles só estão crendo na igreja e no pastor deles, ele não vai ser crente. Não é porque eles crê só em Jesus que ele vai ser crente, porque você tem que ter diferente. Então o profeta diz aqui: o óleo representa o Espírito Santo. Agora, se eu disser isto e ferir um pouquinho, eu não quero dizer de maneira que digo. Agora, vocês me desculpem e não se afastem da igreja. Eu só estou no púlpito aqui para tentar ajudar vocês. Vê? Agora, olhem e deixa-lhes mostrar. Não há nenhuma igreja na terra que possa viver mais pura do que a Nazarena. É uma igreja que tinha lá naquela época, a Nazarena, em seus ensinamentos, peregrinos, santidade, e eles, está certo? Eles creem absolutamente na pureza da santificação. Suas mulheres nem mesmo usam anéis e nada. Pureza é santificação, e todas as maneiras que eles creem assim. As organizações da santidade, todos os legalistas, esse é o ensinamento deles. Eles creram nisso. Santo. As mulheres usam cabelos longos e saias longas. Homens nem mesmo estão supostos a enrolar as mangas, né? Muitos deles, tudo, nem mesmo tocam, nem fumam, nem bebem, nada disso. Vê? Santo, você não poderia viver mais limpo do que eles. Aí você vai ver outro lado, porque esse lado é o lado legal, que às vezes nós aplicamos, porque às vezes vem moças aqui, mulheres, o quê? E irmãs e crentes, e está aí crendo, e com salto alto, e nós sabemos que isso é antibíblico, a Bíblia não nos condena nisso, e nós vamos ficando quietos. Dali a pouco você tem que falar, porque quando a pessoa não escuta indireto, ele tem que escutar direto. A palavra fala com nós indireto. Se você não dá ouvido ao indireto, você vai ter que dar ouvido ao direto, que nem eu falei hoje. Não ouve indireto, ouve direto. Então veja bem. Agora, elas disseram: dê-nos um pouco do seu azeite. Então, mas aquilo lá não é azeite, porque tudo que é recebido por ordem não é azeite.
Se você faz uma coisa porque eu falo para você não fazer, e você faz porque o pastor falou para não fazer, não é o Espírito Santo que está falando, é o pastor que está falando. Você tem que ter dentro de você o Espírito Santo e mostrar para você que você não deve fazer isso aí. Aí você tem azeite, aí é o azeite. Está entendendo? Deu para entender isso? Então, você vai ver que a ordem nós usamos ela, mas pouco ela resolve, porque se o Espírito Santo não entrar aqui em cena na igreja, nós vamos continuar daqui para pior. Está entendendo? Nós vamos continuar daqui para pior. Tem que vocês clamar e crer na unção do Espírito Santo dentro de vocês, para vocês obedecer a palavra. Não é o pastor. Se você vai ficar obedecendo o pastor tem que falar. Mas se o Espírito Santo não está nessas palavras para entrar dentro de vocês, não resolve o problema, não. Não pense que a igreja vai dar resultado, não. Parágrafo 261. Elas disseram, dê-nos um pouco do seu azeite. Nós queremos o Espírito Santo agora. Agora, qualquer um sabe que o Espírito Santo, Zacarias 4, Tiago 5,14, todos sabem que isto representa o Espírito Santo. Agora, elas disseram, essa é a razão pela qual nós ungimos com óleo, que representa o Espírito Santo, a unção. Agora, o óleo do Espírito, diz a Bíblia, parágrafo 264, agora, estas tinha o Espírito Santo, e estas foram santificadas, elas foram mais santificadas com o Espírito Santo, crendo em todos os fenômenos e todo o poder de Deus. Tudo que Deus falou aqui, elas tinham crendo. Essas foram levadas embora. Elas tinham crendo. É individual isso aí. Não é porque o pastor fala. Não é porque alguém fala. Ó, irmã, você tem que ser isso, você tem que melhorar, você tem que fazer isso. Não é isso. Crendo, você tem no seu íntimo, você tem que ter esse Espírito Santo, você fazendo pelo Espírito Santo. Vocês vão notar isso, irmãos, que se vocês entrar bem no Espírito, não precisava nem pastor pregar. Simplesmente você leria uma mensagem e o Espírito Santo vivificaria, né, no coração de cada um. Está entendendo? Então, no parágrafo 266, disseram, nós só temos suficiente para nós agora. Elas foram embora no rapto. A noiva não tem nada para dar para ninguém. A única coisa que ela pode interceder, mas dar é dela, o Espírito Santo é seu. Se você tem o Espírito Santo, você consegue viver uma vida reta diante de Deus, dá glória a Deus, o Espírito Santo está fazendo isso para você. A coisa mais fiel do mundo é você poder viver a palavra. Para mim não existe milagre maior, não existe. Não tem cura de cego, o profeta chega a dizer isso, não tem cura de cego, não tem cura de aleijado maior do que você conseguir viver a palavra em você, Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Nós sabemos que, o profeta ainda menciona aqui, o remanescente é o pedaço cortado, deixado as espécies e a sobra. Deus não vai perder aquele resto, que é o remanescente. Remanescente quer dizer resto. O resto do tecido, para vocês entenderem. Resto dos crentes que creem em Jesus Cristo. Deus não vai acabar com esse povo que crê em Jesus Cristo. Não. Não vai acabar. Ele não pode fazer isso. Nós, às vezes, é que tem esse espírito. Não, tem que acabar com as denominações. Não, o profeta nunca pregou contra o povo da denominação. Ele sempre pregou contra o sistema da denominação. A maneira deles prenderem. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Isso aí, se nós quisermos que o Espírito Santo opera dentro de nós, é um pouco diferente. Se nós temos feito errado até aqui, Deus agora está corrigindo nós para que chegamos no lugar certo. Amém? Deus abençoe a todos, que a graça continue nos nossos corações. Amém. Vamos agradecer a Ele.
Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor venha de encontro realmente com as nossas necessidades. Cuida desse povo aqui, dessa igreja, Senhor. Dê aquilo que nós não conseguimos dar. Ô Senhor, faça o que nós não estamos conseguindo fazer. Que o Senhor venha de encontro com cada necessidade. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.